Salve, salve! Nesse vídeo vamos dar continuidade aos estudos das expressões numéricas, tudo bem? No vídeo 1, que eu vou deixar o card aqui em cima para você, nós resolvemos 3 exemplos de expressões numéricas bem simples para você entender a ordem das operações de expressões numéricas que não possuem os sinais de associação. Nesse vídeo iremos ver alguns exemplos que possuem já os sinais de associação, tudo bem? E que sinais são esses? São exatamente esses daqui, ó, que eu vou mostrar para você. Você vai ter a presença de parênteses, que é esse símbolo aí, tudo bem? Bem conhecidos. Você vai ter os colchetes, que a gente escreve dessa maneira aqui, tá? São chamados de colchetes. E você vai ter um terceiro chamado de chaves. São as chaves, tudo bem? E existe também uma regra para a gente resolver. Em uma expressão numérica, quando você perceber a presença desses sinais aqui, tem uma hierarquia. Primeiro você vai resolver quem está dentro dos parênteses, em seguida quem está dentro dos colchetes e por fim quem está dentro ali das chaves, tá? Mas sempre obedecendo também a regra das operações. Se dentro do parênteses você observar que tem adição e multiplicação, primeiro você resolve a multiplicação, tá? Então, os sinais de associação, eles complementam aí uma organização para você poder resolver corretamente uma expressão numérica. Então, vamos a alguns exemplos agora. Fica até o final para você não perder e entender tudo sobre expressões numéricas. Olha só, eu tenho aqui 3, esse pontinho aqui é a multiplicação. Está multiplicando esse parêntese, que dentro eu tenho 64 menos 12 dividido aqui para 4. Então, primeiramente, a gente vai resolver quem aparece ali dentro do parênteses. Observe que aparece 64 menos 12 dividido por 4. Lembra do que eu falei? Vamos repetir aqui, então, o 3 que está fora do parênteses. Depois a gente usa ele. Então, ele fica lá fora. E aí a gente vai abrir aqui o parênteses, repetir aqui o parênteses. Nós vamos dar prioridade para quem aqui dentro? Para a divisão. Então, eu tenho uma divisão do menos 12 dividido pelo 4. Tá? Então, a gente vai repetir o 64, depois nós vamos usar ele. E resolver aqui a divisão, menos 12 dividido por 4, que vai resultar em menos, né? Menos com mais na divisão dá menos 3. E fechou aqui o parênteses, tudo bem? Coloca lá a igualdade e passa para a próxima linha. Observa que dentro do parênteses agora você tem uma subtração, tem que dar prioridade para o parênteses nesse caso. 64 menos 3. Então esse 3 que aparece aqui fora, a gente repete. Nós vamos calcular a subtração. 64 menos 3 resulta lá em 61. E aí a gente diz que a gente eliminou o parênteses. Tudo bem? Então aqui você tem uma multiplicação, ó, do 3 com 61. 3 vezes 61, vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 1 resulta em 3. 3 vezes 6, 18. A gente encontra o resultado 183 para essa nossa expressão numérica. Vamos a mais um exemplo para você entender mais sobre esses tipos de expressões numéricas. E nesse segundo exemplo, observe que agora nós temos parênteses e colchetes, tudo bem? Então lembra que primeiro são os parênteses e depois os colchetes. Veja como fica esse caso. Você vai escrever lá, igual colchete menos 12, depois a gente vai usar eles. Vamos dar prioridade ali para aquela soma que aparece dentro dos parênteses. Que soma, professor? Essa daqui, ó, menos 5 mais 3, tá? Tem que estar afiado com as operações com números inteiros, tudo bem? Então, em uma expressão numérica vai exigir bastante de você o estudo dos números inteiros lá, envolvendo as operações. Então, você vai ter ali menos. Quanto é menos 5 mais 3? Menos 5 mais 3, sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior em módulo. Nesse caso aqui, nosso resultado vai ser menos 2, perfeito? Por que eu coloquei entre parênteses? Como o resultado dentro do parênteses deu negativo e fora do parênteses, observa que já tinha um sinal de menos, para não ficar confuso e desorganizado, eu deixei ainda o menos 2 dentro do parênteses, porque agora eu vou fazer o jogo do sinal e organizar
a minha expressão. Então vai ficar aqui, ó, abriu colchetes, repetiu menos 12, porque eu ainda não usei ele. E aí, eu sempre digo isso, olha, menos na frente de parênteses, ele troca o sinal do número que está lá dentro. É isso aqui, ó, tá? Ele vai trocar o sinal do menos 2, vai virar mais 2. Nada mais é do que fazer menos com menos, é mais ali na multiplicação. Tudo bem? Então vai ficar mais 2. E agora eu fecho aqui o meu colchetes, passo para a próxima linha. Resolvo tranquilamente aqui menos 12 mais 2, né? Menos 12 mais 2, pego o sinal do maior em módulo, que é o 12, ele é negativo, e subtrai. Os sinais diferentes subtrai, vai resultar em menos 10. E essa é a nossa resposta aqui para essa expressão numérica. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo aí sobre expressões numéricas. Então agora eu tenho uma expressão numérica um pouquinho maior. Vem comigo e vamos ver como a gente resolve esse caso. Vamos lá, vamos começar assim, ó. Igual, coloca lá o colchetes. Já apareceu aqui para mim um parênteses. Lembra que tem que dar prioridade para o parênteses. Então a gente vai resolver esse parênteses aqui tranquilamente. 18 mais 3 vezes 2. Opa, eu percebo que dentro do parênteses tem uma adição e tem uma multiplicação. Primeiramente, eu dou prioridade para a multiplicação. Então esse 18 aqui, depois eu vou usar ele. Vou colocar ainda o parênteses, 18. E vou resolver aqui, ó, 3 vezes 2, positivo e positivo. Vai resultar em mais 3 vezes 2, 6. Fechei ali o parênteses e continuo repetindo os outros elementos. Eu tenho uma divisão aqui com 8, que está somando 5, está multiplicando 3. Fechei aqui o colchetes e lá no final tem uma divisão por 6 ainda, tá? Eu quis repetir tudo para você entender melhor como é que se resolve esse caso. Vamos lá para a próxima linha. Então, continuo aqui com um parênteses, olha só, 18 mais 6, então a gente vai repetir aqui o colchetes. 18 mais 6 resulta em 24, tranquilo? Ficou aqui 24, que vai estar dividindo o 8, mas nós já podemos resolver essa multiplicação aqui, olha, 5 vezes 3. Uma multiplicação que aparece aqui isolada, a gente já pode resolver, tudo bem? 5 vezes 3 fica 15, tá? Depois dele vem o colchetes, você só reescreve tranquilamente o restante dos elementos que compõem a expressão, dividido por 6. Passa para a próxima linha, vamos lá? Tenho agora aqui o colchetes. Dentro do colchetes aparece uma divisão e uma adição. Primeiramente resolve a divisão. Lembra da hierarquia das operações. Então 24 dividido por 8. Beleza? Aí você vai colocar o colchetes. 24 por 8, a divisão resulta em 3, que está somando aqui o 15. Fechou o colchetes, a gente ainda não eliminou ele. E divide por 6 aqui. Passa para a próxima linha, vai fazendo tranquilamente, linha por linha, para não ter erros. Colchetes é a prioridade, tem uma soma lá dentro bem tranquila. 3 mais 15, 18. E no final, está dividindo tudo aqui por 6. Agora sim a gente vai realizar a divisão final ali, que é tranquila. 18 dividido por 6 resulta em 3. E esse é o resultado aqui da nossa expressão numérica desse exemplo. Mais um exemplo para você. Dessa vez eu tenho aqui uma expressão numérica que possui parênteses, colchetes e chaves. Vamos lá. Olha só. Primeiramente a gente vai começar aqui igual. O menos 8 está sozinho, a gente repete esse menos 8, mas aí abre chave aqui, né? Observe que você tem parênteses. Você vai repetir até chegar nos parênteses. Prioridade para os parênteses. Abrir aqui o colchetes. Opa, 8 menos 12. Eu já consigo resolver, olha, esse parênteses aqui, para mim eliminar ele. 8 menos 12 resulta em menos 4. Tudo bem? Já eliminei esse parênteses. Mas aí eu percebo que tem outro parênteses aqui, que é uma soma do 13 mais o 12. E aí você vai lá e resolve 13 mais 12, 25. Fica positivo, né? Positivo aqui. Depois você vai colocar o colchete, tá? Fechando aqui o colchete, deixa eu melhorar ele. Pronto. Menos 10 que está lá no final. E por último aqui,
a chave, tá? Tem que treinar bem a chave, que é um pouquinho difícil de fazer o fechamento dela aqui. Bom, repete lá o menos 8. Agora nós vamos dar prioridade para quem? Para o sinal de associação colchete. Então vamos resolver quem está dentro dos colchetes. E aí você repete até chegar lá no colchete. Menos 8 mais abriu chaves, menos 5, deixa aí o menos 5. Esse mais também a gente escreve. E a gente vai resolver agora aqui, olha, menos 4 mais 25. Tranquilo? Menos 4 mais 25 resulta em 21 positivo, tudo bem? Então fica 21 aqui. A gente eliminou esse colchete. Lembra que depois dele vem o menos 10 e você encerra lá com a chave. Observe que a tendência é a sua expressão ir diminuindo, porque você está resolvendo, ela vai ficando cada vez menor até chegar no resultado final, e essa é a ideia. Vamos lá para a próxima linha. Igual, tá? Menos 8. Esse menos 8 a gente só vai usar lá no final, porque ele está fora da chave. Então a gente vai ficar repetindo ele até o momento certo de usar ele. Agora a gente resolve dentro aqui das chaves. Ó, você tem aqui essas operações para realizar. Menos 5 mais 21 com menos 10. Você pode aqui trazer, né, para não confundir, ó, menos 5 mais 21 com menos 10. Quem é fera faz de cabeça, né? Mas se você tem dificuldade, separe e aí resolva tranquilamente aqui. Depois você coloca o resultado lá no lugar correto, tudo bem? Então fica assim, ó. Você pode aqui agrupar, por exemplo, os dois números negativos, tá? Então fica 21 com menos 5 com menos 10. E aí você resolve aqui assim, ó. 21 menos 5 com menos 10 dá menos 15. E aí ficou 21 menos 15, que resulta em 6 positivo. Aí eu pego esse 6, coloco aqui, ó. Tá? Ficou 6 positivo. E agora é só correr para o abraço e resolver aqui menos 8 mais 6, que resulta em menos, né, o sinal do maior em módulo. E faça a subtração. 8 menos 6, 2. Prontinho. A gente acaba de resolver a nossa expressão numérica aí, menos 2, tudo bem? E para finalizar essa parte do estudo das expressões numéricas, vamos resolver mais um exemplo aqui. Olha só esse exemplo, que interessante. Vamos fazer assim, ó. Começa lá repetindo o 60. Perceba que você já tem aqui chaves, então a gente vai reescrever até alcançar quem? Os parênteses. Lembra que é sempre os parênteses, tá? A gente vai dar prioridade para eles. Então abre chave, coloca lá o 2, esse ponto é a multiplicação, tudo bem? Está multiplicando esse colchete aqui, que tem o menos 7, mais 18, que está dividindo essa soma aqui, que está dentro do parênteses, que é lá que nós vamos começar a resolver. Ó. Menos 3 mais 12. Menos 3 mais 12, você faz na manha e encontra o resultado 9, tudo bem? Lembra que você resolveu ali, eliminou o parênteses, então continua lá, colchete e chaves. Bem, a nossa chave encerrou bem aqui, tudo bem? E aí você tem menos, aí começa um novo colchete. Nesse caso, você tem uma expressão numérica que está separada aqui, bem ao centro, pelo sinal de menos. Então, essa parte do colchete já vai ser uma parte separada dessa chave. Tá? Então, a gente vai resolver tranquilamente lá os colchetes e os parênteses que tiverem nessa segunda etapa, sempre obedecendo a ordem das operações. Então, vai ficar assim, ó, menos, eu tenho aqui dentro do meu colchete, eu vou repetir esse colchete para não ficar confuso, mas eu tenho aqui operações de multiplicação e divisão. Então, primeiro eu vou resolver aqui, ó, tá? 7 vezes menos 3. Mais com menos na multiplicação é menos, então vai ficar menos 3 vezes 7, 7 vezes 3, 21, tá? Em seguida, observe que você tem aqui, ó, menos 18, que está dividindo menos 2. Então, a gente vai resolver essa divisão. Menos 18 dividindo menos 2, menos com menos na divisão resulta em mais. E 18 dividido por 2 resulta aqui em 9. Então, fica mais 9. E, por fim, a gente escreve aquele mais 1 ali e fecha os colchetes. Aí você volta lá para o início e começa repetindo aqui o 60.
dividido, beleza? Agora você tem o 2 vezes, aí eu tenho aqui o colchete, eu vou dar prioridade para ele. Tenho aqui o colchete, ó, menos 7 mais 18 dividido por 9. Opa, dentro desse colchete tem uma subtração e uma divisão. Primeiro você resolve a divisão, lembre disso. Primeiro é a divisão, hein? Então repete aqui, colchete, menos 7, e faz a divisão 18 por 9. Ambos são positivos, então o resultado será positivo. Será mais 2. Aí fechou o colchete e as chaves. A gente ainda não conseguiu se livrar do colchete, fica para a próxima linha. Então vamos repetir menos. Aí eu chego no outro colchete aqui, ó. Lembra que eu falei que ele está separado? A gente vai resolver ele agora tranquilamente. Observe que você tem menos 21 mais 9 mais 1. Posso colocar bem aqui e fazer separadinho aqui, depois só joga para lá o resultado, ó. Para não confundir, você pode fazer isso. Então vai ficar menos 21 mais 9 mais 1. Perceba que isso é igual a menos 21. 9 mais 1 mais 10. E menos 21 mais 10 resulta em menos 11. Então esse menos 11 vai ficar aqui no lugar desse colchete. Como deu negativo, eu posso colocar aqui, olha, para separar os dois sinais de menos, um parênteses. Sem problema nenhum, só para a gente organizar. Tudo bem? Aí a gente continua na próxima linha. Igual o 60, que divide, abriu as chaves, 2 vezes. Aqui eu vou eliminar esse colchete agora. Menos 7 mais 2, que resulta em menos 5. Perfeito? Eu vou colocar o parênteses para separar o menos do sinal de vezes aqui. Tá? Então esse menos 5 foi o resultado aqui da minha subtração do menos 7 mais 2. E perceba que bem aqui aparece o menos 11. Menos na frente do parênteses, troca o sinal de quem está dentro. É a mesma coisa de fazer o jogo do sinal menos com menos, mais. Então você chega aqui em mais 11. Pronto. Ficou aqui mais 11. E a gente vai para a próxima linha para ir finalizando aqui a nossa expressão. Repete o 60 dividido. Agora a gente resolve essa multiplicação aqui, olha. Do 2 vezes o menos 5. Mais com menos dá menos. Então vai dar menos 10, perfeito? Mais 11. De novo eu coloquei um parênteses que é para separar o sinal de menos da divisão. E tudo é organização para você não se perder, né, na sua conta, tá? Então agora, a próxima linha, já está quase finalizando aqui, você vai fazer a divisão, olha. 60 dividido por menos 10. Tudo bem? 60 dividido por menos 10, mais com menos resulta aqui em menos, vai dar menos 6, mais 11. Olha só que bacana. Menos 6 mais 11. Menos 6 mais 11 é só você agora finalizar fazendo essa subtração que resulta em 5. E agora a gente chega no resultado final. O resultado de toda essa expressão numérica aqui foi igual a 5 positivo. Tranquilo? Espero que você tenha entendido esse assunto de expressão numérica, que eu tenha ajudado você. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Tudo bem? Até a próxima!